Olá, signo de Gêmeos, tudo bem? Venho aqui fazer mais uma leitura semanal para os signos de vocês. A primeira tiragem que a gente vai fazer é geral e depois de relacionamentos, para essa primeira semana de julho. Muito bem, vamos ver qual que vai ser a energia para vocês nessa primeira semana de julho, signo de Gêmeos. Vamos lá, geminianos, primeira semana. Muito bem. Primeira cartinha que sai é o 8 de espadas com 10 de espadas e o 7 de paus. O que tá acontecendo aí, Gêmeos? Tá bem desafiador, né? Para aspectos gerais e financeiros. Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Aqui a gente vê você se sentindo um pouco cercado, encurralado essa semana, ou pelo menos pede de conselho para que você tenha mais flexibilidade mental, tá bom? Então essa semana aqui pede um pouco para que você seja mais flexível, para que você atenda um pouco melhor aí as demandas, né, tanto profissionais como financeiras que podem surgir. Não tô falando de problemas, tá bom? Tô falando de demandas, as coisas que acontecem, às vezes alguma surpresa, às vezes coisas rotineiras mesmo, você tendo mais flexibilidade. Porque quando a gente fica inflexível, quando a gente fica um pouco aí, muito ou na razão, ou de repente fechando os olhos para algumas coisas, a gente não acessa a nossa intuição, a gente não coloca o componente emocional, que é muito importante na hora de decidir, na hora de realmente tomar aí alguma atitude, tá bom? Então aqui pede para essa semana que você seja mais flexível. E também para que trabalhe determinadas inseguranças, tá bom? Porque o que essa carta diz essas inseguranças estão apenas na sua mente. Insegurança sobre o futuro ou sobre alguma questão no presente que pode acontecer essa semana, tá bom? Aqui fala de inseguranças que estão na tua mente. Por quê? Acredito que você já possa ter aí ouvido de outros tarólogos ou de mim mesma. Essa carta fala assim, ó, se você for um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, você tira essas amarras, solta as mãos e tira esse véu. Então, tudo que você precisa trabalhar essa semana está voltado à flexibilidade, a você trabalhar a mente ao seu favor, receber novas ideias, receber informações, conhecimento, para que você consiga acessar a sua intuição e suas emoções também, tá bom? Então, uma carta aqui que fala de você. Tá? Não fala que é um desafio, não são aspectos desafiadores do mundo. Fala que é uma questão sua, tá? Então, você consegue sair dessa, basta você querer, no sentido de você dar abertura para isso, você se mover para isso, tá bom? E Gêmeos, sendo um signo mental, eu vejo que não é difícil, não vai ser uma questão difícil para vocês essa semana. Só que não pode negligenciar, tá bom? Ou viver também, por ser um signo mental, ser muito racional. Tomar muito cuidado com isso, pra gente tomar decisões, pra gente ter um critério bem definido para tomar alguma atitude, é preciso também levar em conta a parte emocional. Por quê? Algo pode ser finalizado, tá? Essa carta fala muito disso, de que um momento, uma situação que estava correndo finalizou e pode muito se tratar de problemas aqui, de repente alguma coisa que estava muito difícil para você, ela finalmente se encerre. Algum problema, algum pepino, alguma coisa muito complicada, aí de repente se encerra e finalmente, sabe, é como se fosse aquele alívio de renovação, aquele alívio de finalmente isso terminou. Ou pode muito se tratar aqui de repente você deixar com que isso aconteça, tá bom? Deixar com que as coisas mudem. Então, de repente, aqui da parte geral, de parte financeira e de trabalho, né, profissional, pode muito estar falando do quê? Tome cuidado com posturas muito rígidas e que te impedem de ver as transformações, te impede de transformar, te impedem de ver as coisas como elas realmente são. Tá bom? Porque quando a gente vê uma verdade, quando a gente vê uma situação como ela realmente é, de repente pegando aí a sua parte financeira, colocando em ordem, tá? Não coloco minha parte financeira em ordem, eu não coloco meu trabalho em ordem,
as coisas começam a complicar. Então, quando você coloca aí tanto os seus pensamentos como a parte prática da sua vida em ordem, você reconhece que tem um problema, que algo precisa ser mudado, as coisas começam a melhorar, tá bom? Essa nuvem aí da confusão, dos problemas e tudo mais começa a dissipar e um novo dia, né, no caso a claridade, começa a vir. E isso transforma você, tá? É um processo que transforma. Então, de repente, você não tá querendo ver algo, você não tá querendo que algo em você ou algo prático dessa semana precisa ser mudado, né? De repente a forma de você elaborar suas finanças ou de você elaborar o seu trabalho, e que você finalmente percebendo essa semana, isso acaba melhorando aí a situação. Porque com o 7 de paus, a gente vê aqui uma pessoa confiante, uma pessoa que sabe muito bem o seu espaço, uma pessoa que sabe lutar, tá bom? Preciso tomar cuidado que se pra você, tá, esse processo for um pouco complicado, um pouco doloroso, porque afinal a gente tá falando de você, né, dos seus processos, você acaba ficando um pouco na defensiva, então de repente com medo de arriscar investir algo, em medo de arriscar em pedir uma promoção, de repente, alguma coisa que pode te favorecer, você fica aí um pouco na defensiva, fica aí um pouco com receio por conta das inseguranças. Então essa carta aqui fala um pouco assim, ó, toma cuidado com essas inseguranças aí, tá bom? Você tá no comando, você tem a força. Então aqui basicamente não feche os olhos para as coisas que precisam ser transformadas em você ou no seu trabalho, ou tudo que for material, e de repente seja necessário você ter aí mais autoconfiança, tá? Você ter aí esse poder de eu consigo lutar, eu consigo transformar, tá bom? Porque isso está muito favorecido essa semana para você mexer com essas coisas que são mais desafiadoras, tá bom, gêmeos? E não vai ser difícil. Não vai ser, porque vocês sabem lidar muito bem com essa questão mental, né? Só é um pouquinho complicado quando se trata de insegurança, mas para isso é preciso a gente sempre trabalhar, nunca fechar os olhos para que a gente precisa melhorar, tá bom? Vamos ver agora a parte de relacionamentos. Vamos lá. Mentalizando aqui cartas bem positivas para o signo de Gêmeos, para essa primeira semana de julho. Quando as cartas caem para baixo, eu não pego. Vamos lá. Signo de Gêmeos. 9 de espadas. O que está acontecendo com essa mente? Cavaleiro de paus e 7 de copas. Gêmeos. Talvez aí essa semana seja um pouco desafiadora da tua parte mental, tá bom? Porque aqui a gente fala de preocupações. Então, se aqui a gente estava falando de inseguranças, aqui a gente está falando de preocupações, tá bom? Então, pode ser preocupações em relação a um problema específico que você está passando nessa relação, ou algo teu, ou algo de como você enxerga as relações, tá bom? Pode ser relações em família, relações com os amigos, mas aqui a gente fala de preocupações que tiram até o sono. É uma carta positiva também, porque toda carta tem um aspecto positivo e negativo. Eu nunca esqueço de me atentar para a parte positiva dessa carta, que é o seguinte: aquilo que te machucava, aquilo que era difícil para você, que era desafiador para você, é o momento que você começa a enxergar. Então, talvez aí, todo esse processo que você está passando, é o momento que você finalmente enxergou determinadas coisas, que você percebeu determinadas coisas, tá? E com isso você está trabalhando para superar, para se movimentar, para sair dessa, né? Para você... e o Cavaleiro de Paus, ele fala muito de autoconfiança, de você guerrear, de você, né, de movimento, de fluidez. Então é como se você não ficasse mais parado em relação às preocupações. Vendo de um aspecto positivo, de uma leitura otimista, positiva, eu vejo que é muito vocês levantando daquilo que trazia insatisfação para vocês e lutando contra isso. Então vamos supor, vou aqui falar de um caso bem complicado, que é, por exemplo, uma relação abusiva. É quando vocês acordam e, lutam contra isso, saem fora, vocês de repente lidam aí com aquilo que é interno de vocês, daquilo que antes, vamos supor, essas taças estavam atrás dessa nuvem. Agora você vê um mundo de possibilidades, você vê um mundo de
que você pode criar expectativas, que você pode colocar aí seus desejos, né, almejar. Então, de repente você acordando para tudo isso. Numa leitura que de repente pode ser um pouco mais desafiadora para alguns, é de você ficar um pouco parado nesse estado, tá bom? Ficar parado aí nesse estado de confusão mental, de sofrimento, de dificuldades, é você aprisionado, tá bom? Então, veja bem, é uma leitura que se repete, tá bom? Por isso que eu vou voltar um pouquinho aqui, porque é uma leitura que se repete e ela como um todo. Aqui é você, ó, você não tá enxergando, você tá tampando os olhos, você não tá querendo ver, tá bom? E aqui os dois falam, seja flexível, abra os olhos e veja a realidade, tá bom? Aqui a gente vê as coisas começando a mudar. Olha aqui a transformação, olha aqui o renascimento. É como se as coisas morressem para renascer. Isso é muito bom. E aqui a gente vê o movimento indo bem em encontro àquilo que você precisa, com aquilo que você quer. Então, de novo, aqui uma carta de as coisas estão mudando. E por fim, ó, autoconfiança e muitas possibilidades. Tá bom? Então, o caminho, eu vejo que pode... Se você estiver passando por um momento difícil agora, as coisas vão melhorar. Mas só é preciso você se movimentar, tá bom? É preciso você tirar as mãos aí do seu rosto que tampam para preocupações, inseguranças, medos. E você vê, ó, que no final da semana, ou então uma postura interna que você já pode adquirir desde já, é de, ó, eu tenho confiança, eu tenho um mundo de possibilidades. Certo? Muito bem, gêmeos. Não vai ser um processo difícil, vocês sabem lidar com a mente, só precisam lidar a favor, tá bom? Se você tem preocupações, é um momento de você se transformar, de você movimentar aí contra isso. Se você tá bem nesse momento, aqui só reforça que você precisa organizar suas ideias, que você precisa organizar a sua mente a teu favor. De repente, deixar transformar aí o que precisa e que você realmente veja aí as partes boas de um relacionamento, por exemplo, ou boas em você, da sua autoestima, da sua autoconfiança, tá bom? É uma semana desafiadora a partir dessa leitura das cartas, mas ainda assim eu vejo que, ó, ainda é muito positivo. Não é que termina com essas cartas, né? Começa com essas e termina com essas. Eu vejo que é algo que vocês vão melhorar a partir de um trabalho mental, tá bom? Vamos agora ver uma carta de clarificação para essa semana, para o signo de... Vamos para o signo de Gêmeos. Essa carta é muito bonita, ela caiu, eu acho que também não é à toa, tá? É a carta da receptividade. É uma carta muito linda do As de Copas, né? É uma carta maravilhosa que diz assim, aceite, tá? Aceite o que o universo quer te dar, que é só coisas boas. É ofertas emocionais, são coisas muito positivas. Não fica preso a dificuldades mentais, a preocupações ou questões aí que são mais difíceis para você durante essa semana. Apenas aceite porque as coisas boas estão a caminho, tá bom, gêmeos? Essa carta, ela caiu para vocês e eu acho que é muito importante vocês pegarem esse recado com muito carinho, tá bom? Aceite do universo aquilo que ele quer entregar para você, porque é isso aqui que a gente vê como o desfecho de toda essa transformação. Só é preciso tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Então eu desejo uma ótima semana para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de avaliar e de se inscrever no canal. Um forte abraço, gêmeos!